Vamos entrar aqui no nosso tema, os conflitos em condomínio que se multiplicaram durante a pandemia, segundo a Associação de Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios, a ABIC. Os registros de queixas dobraram e até triplicaram em alguns prédios, de acordo com a entidade, que reúne empresas que administram cerca de 16 mil condomínios. As reclamações cresceram na proporção em que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, na avaliação do presidente da Associação, José Roberto Graich Júnior. Segundo José Roberto, abre aspas, o pessoal, antes da pandemia, não estava acostumado a ficar tanto tempo dentro de casa. Agora tem que trabalhar em casa e conciliar a escola dos filhos com o estudo online, explicou José Roberto. Fecha aspas. O barulho tem sido a maior reclamação no período, segundo ele. O barulho de pessoas dentro da unidade, fazendo aula de música, arrastando móveis, ou as crianças brincando naqueles condomínios onde não está liberado o playground. As reformas também se tornaram objeto de várias disputas. Porém, de acordo com Graich, a maior parte dos conflitos tem sido resolvido com diálogo entre síndico e moradores. Síndico de um condomínio com aproximadamente 1.600 pessoas, com 448 apartamentos, o Paulo Werneck, disse que tem buscado bom senso e se desdobrado para mediar as diferentes opiniões. Segundo Paulo, abre aspas, a gente está tendo que ser prefeito, advogado e presidente. Cada um quer uma coisa. A pessoa tem que entender que o direito acaba onde começa o do vizinho. Fecha aspas. Paulo contou também que antes da pandemia tinha que lidar em média com 3 ou 4 reclamações de moradores. Nos últimos 2 meses, no entanto, o síndico já teve que mediar mais de 20 conflitos. Como viver e conviver melhor dentro dos condomínios e o que a doutrina espírita explica a respeito disso e pode nos auxiliar nessa questão de comportamento e de viver em sociedade, Edson? Bom, Cláudio, você terminou aí a leitura dizendo que o respeito, né, é importante e que o teu direito começa até o ponto em que você está interferindo no direito do outro. Infelizmente, nem todo mundo tem essa máxima, nem todo mundo observa isso, nem todo mundo tem a capacidade de tentar se colocar no lugar do outro. Muitas pessoas, eu acho que até uma questão cultural mesmo e da forma como as coisas são organizadas numa sociedade, essa sociedade que impele, né, as pessoas a terem, ela é uma sociedade que ela infelizmente, ela não prepara as pessoas para o coletivo. Ela incentiva muito o individual, né, porque você tem que vencer, então você tem que se sobrepor ao outro. Isso não está claro, né? Mas se a gente for parar para pensar, é isso. Então você tem que se sobrepor ao outro porque você precisa vencer. Uhum. Tá certo? Você tem que ser melhor. Então isso faz com que as pessoas não enxerguem que elas convivem numa sociedade, que elas precisam interagir e que, pasmem, ela precisa do outro. Verdade. Como é que você vai viver se você não tiver o outro, né? Talvez as pessoas não lembrem disso, mas ela precisa do outro. Então isso, infelizmente, esse sentimento aí, que não é tão claro, né? Esse sentimento de egoísmo, vamos assim dizer, ele faz com que essas coisas aconteçam mesmo. Você não respeita o próximo, você quer ver a sua necessidade ser satisfeita, você não está tão preocupado com... E aí quando você tem que conviver, que nem está acontecendo agora, né? O que acontecia com os condomínios e com as vizinhanças em si? As pessoas trabalhavam, então elas tinham que sair de casa. Aí o ambiente, teoricamente, ficaria em silêncio. Agora está todo mundo em casa. E aí as pessoas parecem que não sabem se comportar, né? Elas não têm a mínima noção de que estão interferindo na vida do outro e tal. Eu não moro em condomínio, mas eu posso relatar o que está acontecendo aqui em casa. Estou eu, minha esposa e meu filho trabalhando em casa, cada um num ambiente. Porém, os vizinhos daqui eles não estão preocupados. Então, o cara liga o som lá no último volume,
Normalmente, essas pessoas que gostam de ouvir música no último volume não vão ouvir uma música clássica. Vocês sabem que tipo de música é, tá certo? Aquela música irritante, né? Aquela música que tem aquelas batidas fortes. E aí, você fica sem falar, gente que solta rojão nos horários que... Por que o cara vai soltar um rojão às 2 horas da tarde? Sabe? Eu estava numa reunião com um cliente, ele perguntou se eu tava em Beirute. Ô, louco. Desculpa a brincadeira, mas os caras soltando rojão 2 horas da tarde. Então são umas coisas que as pessoas não param para pensar. Por quê? Porque não estão habituadas a viver em sociedade, a respeitar o outro, né? E a pensar mais em si. Infelizmente é isso que acontece. Viu, Edson Boris informou aqui que o rojão à tarde são as biqueiras informando que chegou droga, viu? Eu não ia falar isso, tá? Porque eu não ia falar, mas a gente sabe o que é, né? Ó, chegou, vem buscar. Né? Infelizmente. E pior é que eu moro numa região aqui que olha, o que deve ser de biqueira aqui é brincadeira, viu? E aí, Deise, como conviver melhor aí dentro dos condomínios? Eu moro em condomínio, tem 3 prédios e assim, tem crianças brincando, né? Principalmente final de semana, gritam bastante. Mas criança grita mesmo, brinca mesmo, então eu não levo isso muito. É normal. Vizinhos arrastando móveis e fazendo. Aí sim, fazendo essas arrumações aí de furadeira, de lixadeira, é muito desagradável, porque assim, a gente tem essa convivência aqui na TV Mundo Maior, a gente tem aula, né? Eu estou dando aula de sábado de manhã, atrapalha. Então estou falando, tenho que dar uma desligada aqui, né? Mas assim, o que a gente percebe mesmo, que o Edson acabou de falar, desculpa, aquela convivência, aquela empatia, a palavra-chave, né, de todo esse ano, empatia, que é o bom senso. A gente pode usar empatia, pode usar bom senso, mas é isso, é se colocar no lugar do outro para ver como poderia realizar determinadas coisas. Às vezes, a necessidade de um ou outro arrasta ou faz alguma reforma, ok, conversa. É tão fácil conversar, né? Olha, de tanto a tanto, a gente vai ter uma reforma, sim, mas as pessoas não querem saber disso. E nós temos leis, né? Leis civis, leis para condomínio, porque cada condomínio tem a sua lei interna, mas tem a lei jurídica também. E nós temos uma lei de sociedade que ela é implacável. A lei de sociedade, que é lei divina, que é imutável. Ela nos explica, né, que Deus deu tantas habilidades para a gente, tantas habilidades, e uma das habilidades é a sociabilização. Nós precisamos aprender a conviver. Isso é inegável e precisamos. Por que nós precisamos aprender a conviver? Porque nós não crescemos sozinhos. Nós chegamos aqui sozinhos e vamos embora sozinhos, fisicamente. Mas espiritualmente tem uma galera ajudando você a ir e a voltar. Fora a galera que está aqui encarnada, que está
organizando as coisas, e tanto para ir como para voltar é preciso organização, papelada e tudo mais. Sim. Você falou da lei de sociedade. Então, temos. Você falou da lei de sociedade, mas para quem tá chegando agora, não conhece a doutrina espírita, o que é a lei de sociedade? Então, né, eu falei, é uma lei divina. Kardec, ele fez assim, no Livro dos Espíritos, aquelas 10 leis de Moisés, mais ou menos colocada em leis divinas. Então, essas leis, elas abrangem toda o nosso fazer aqui no planeta, o que fazer, e ao voltarmos também, então tem a lei de igualdade, todas leis assim em que nós nos sociabilizamos. Se nós pudermos colocar uma lei divina, né, uma lei que abrange todas elas, é a lei de justiça, de amor e de caridade, abrange todas as leis. Então, justiça, nós temos justiça aqui encarnados? Sim, às vezes não é tão abrangente, mas temos. Tem justiça também na lei divina. Amor, com toda certeza, a lei de amor é que nos rege, tanto aqui como na espiritualidade. E a lei de caridade, que abrange também muitas leis, inclusive a lei de sociedade. Porque se nós não tivermos caridade para com o próximo, nós não podemos conviver em sociedade. Queria fazer uma observação sobre isso aí. Rapidinho, Edson, a gente tem 1 minuto para o intervalo. Rapidinho. É que, na verdade, a lei de sociedade, como a lei de liberdade, a lei de igualdade, né? Lei de progresso, lei de destruição, está tudo lá esclarecido, como a Deise colocou, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Mas a lei de justiça, amor e caridade, ela suplanta todas essas. Porque se você for justo, você não vai fazer para o outro aquilo que você não quer para você. Se você for amoroso, você vai ter um carinho na forma de tratar, né? E se você for caridoso, você vai ser acolhedor com todo mundo. É basicamente isso.